da gente. Olá, muito bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 26 de dezembro. Obrigada pela sua companhia. Vamos juntos aqui no SE1. A gente destaca, infelizmente, os registros de mortes por afogamento em Sergipe. Nos últimos dias, 3 pessoas morreram afogadas em piscinas. A repórter Patrícia Cerqueira tem as informações. Patrícia, bom dia. Oi, Suzane, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente. É um tema muito preocupante para a gente, principalmente aí com a chegada do verão, com a chegada das férias escolares. Segundo o Corpo de Bombeiros, até novembro desse ano foram 25 mortes. Já é um número maior do que todo o ano passado, que foram 19. Então vamos falar com o Corpo de Bombeiros, trazer orientações para essas pessoas. Suzane, eu volto com você. Certo, Patrícia. A gente vai falar da entrega pelo governo do estado de 2 aparelhos de ressonância magnética para atender a população. Um equipamento é destinado ao Hospital de Urgências de Sergipe, USE, e outro ao Centro de Acolhimento e Diagnóstico por Imagem. Você vai ver que a Secretaria da Fazenda de Aracaju lançou o calendário de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, para o próximo ano. Os detalhes com a repórter Ana Fontes. Ana, bom dia. Isso, bom dia, Suzane, bom dia a todos. Um calendário que interessa a muitas pessoas que têm imóveis e querem saber quanto vão pagar aí de IPTU, apesar da informação do congelamento, né, dos valores, mas daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre todas, o pagamento, calendário, todas as dúvidas em relação ao IPTU que possa ter aí esse consumidor. Daqui a pouquinho a gente volta. Suzane. Certo, Ana. Tem a expectativa de bares e hotéis por causa da virada do ano na Orla da Atalaia, na zona sul de Aracaju. E mais, uma tradição secular toma conta das ruas de Laranjeiras. Jovens e adultos percorrem as ruas da cidade para celebrar o ritual do nascimento do menino Jesus. É a partir de agora, no SE1. A gente já começa o SE1 de hoje com as informações deste dia. Leonardo, bom dia, bem-vindo aqui ao SE1. Bom dia para você, Suzane, bom dia para você. Olha, na semana passada nós falamos aqui sobre o caso do farmacêutico que foi morto a tiros no bairro Ponto Novo. Ele estava no carro, né, com o filho e um amigo do filho, os 2 adolescentes. O filho também foi baleado e está internado na unidade de terapia intensiva de um hospital particular aqui da capital. A viúva do farmacêutico concedeu uma entrevista exclusiva à nossa equipe. Os 2 estavam juntos há mais de 20 anos. Eles tiveram 2 filhos, o menino que está internado e uma menina mais nova. A mulher, que não será identificada por questão de segurança, contou que o farmacêutico Pablo Vinícius Dias Freitas, de 46 anos, era um pai exemplar. Na madrugada do crime, ela estava trabalhando. Ela contou detalhes sobre os últimos momentos de vida do marido. Eu estava de plantão. Antes do plantão, eu saí, deixei ele com minha filha, o cunhado. Eu saí de casa por volta de 17h40 e ele ficou na porta com o cunhado e minha filha mais nova. E eu vim pro plantão, estava de plantão trabalhando. Antes do ocorrido, ele me mandou uma foto que meu filho havia chegado com um amigo que estavam jantando. Era o aniversário do amigo e eles estavam jantando e era por volta de 10h40 da noite. A última vez que eu falei com ele realmente foi 11h20 da noite, quando ele falou que já estavam em casa. No trabalho, a mulher do farmacêutico recebeu uma ligação, onde um familiar informou o que tinha acontecido. A partir desse momento, a vida dela mudou. Meu pai que me deu a notícia informando que estava sendo conduzido na ambulância, estavam colocando ele na ambulância, mas que infelizmente Pablo já estava sem vida. Um turbilhão, né, de sentimentos, porque eu até hoje eu não consigo imaginar como vai ser a vida dos meus filhos sem o pai. Um pai presente, um pai maravilhoso. E ao mesmo tempo eu vendo meu filho naquela situação
que nenhuma mãe... Ele lembra de tudo. Ele conta os detalhes e ele conta como foi que viu o pai suspirando pela última vez. O adolescente ainda está em recuperação, ele sofreu uma lesão grave e agora conta com o apoio da família e também da equipe médica. O tiro atingiu o pescoço dele e a bala ficou alojada no ombro, que foi retirada assim que ele chegou aqui. Não atingiu a medula, mas teve uma lesão, certo? E aí a gente tá aqui indo na fé, na esperança e Deus no controle e os médicos também cuidando dele o tempo todo. E os fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos, a equipe aqui está empenhada bastante na recuperação, que a gente tem fé. Em meio à preocupação com o filho e a perda do marido, a mulher pede justiça diante do crime que provocou sequelas irreparáveis na família dela, né? A gente espera pela justiça do homem, né? Mas a gente sabe que é difícil porque hoje está preso, amanhã está solto e pode fazer com outras famílias. Mas a justiça de Deus, a gente acredita mais, até porque a justiça do homem é falha. Não que as autoridades não vão atrás, mas que existe uma brecha, né? Daqui a pouco a gente sabe que tem uma saidinha, tem uma coisa. Mas assim, não vai trazer nada, traz Pablo de volta, nada traz a recupera a saúde do meu filho. E tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Não sei se em algum momento eles têm a dimensão na cabeça deles do mal que ele trouxe para essa família, para nossa família. Mas enfim, eu espero que meu filho se recupere. A gente também espera isso. Com certeza, lamentável toda essa situação, né, Léo? Terrível, Suzane. O farmacêutico Pablo Vinícius Dias de Freitas foi morto na madrugada do dia 18 deste mês, agora no bairro Ponto Novo. Desde então, a gente tem acompanhado toda a situação. Ele trabalhava na cidade de Indiaroba. Câmeras de segurança flagraram aí o momento, logo depois do crime, onde passa essa motocicleta, onde estava, de acordo com a polícia, o suspeito, que já foi preso. Logo depois aparece o carro onde estava o farmacêutico, o filho e o amigo do filho. O carro desgovernado bate aí no portão deste condomínio. O sepultamento aconteceu no dia 19, na semana passada, nós acompanhamos muitos amigos e familiares desolados. Todos prestaram homenagens e falaram sobre a conduta, né, de Pablo Vinícius, que era uma pessoa muito querida, uma pessoa exemplar, de acordo com o depoimento dos amigos e familiares. A pergunta que fica agora, Suzane, e agora? Né? Como vai ser a vida dessa família sem esse homem? A vida dos filhos sem o pai? Né? A vida dessa esposa sem o marido? Inevitavelmente, eles terão que seguir, mas, como eu disse há pouco, com sequelas irreparáveis. Essa situação é revoltante, é inaceitável e expõe mais uma vez a banalização da violência na sociedade. O uso da violência armada, especialmente quando atinge inocentes, e um adolescente, nesse caso também, revela o grau de insegurança que a população enfrenta diariamente e a urgência de respostas concretas do Estado. E nós vamos continuar aqui cobrando essas respostas. Infelizmente é um retrato de muitas famílias, né, vítimas de todo tipo de violência, inclusive a violência no trânsito, que é outro dilema que nós tratamos aqui com uma certa frequência, né, Léo? São temas recorrentes, né, que a gente vem tratando e cobrando justamente para que a gente tenha a mudança desse cenário. Certeza. Suzane, agora a gente muda de assunto para falar de uma operação deflagrada pela Polícia Militar. A operação foi batizada de Natal Sem Grau e foram ações simultâneas deflagradas no município de Aracaju e também em São Cristóvão. 45 motocicletas foram apreendidas em razão de diversas irregularidades. A operação foi deflagrada para combater a perturbação do sossego público, coibir infrações e crimes de trânsito, além de intensificar a fiscalização de motocicletas. Para a preservação da ordem pública,
Ao longo da ação, os policiais constataram diversas irregularidades, entre elas motocicletas com escapamentos adulterados, licenciamento vencido e ausência de equipamentos obrigatórios, a exemplo dos espelhos retrovisores. A PM disse que operações dessa natureza continuarão sendo realizadas. Não é a primeira vez que acontece, inclusive no Natal passado, foi deflagrada também uma operação nesse sentido, já que algumas pessoas costumam se reunir para fazer baderna nas ruas da cidade. Isso não pode acontecer realmente. Léo, muito obrigada. Daqui a pouquinho você retorna com outros assuntos desta sexta-feira. Até já. Até já. Nos últimos dias foram registrados 3 afogamentos em piscinas aqui no estado. O primeiro caso foi no dia 24, quando um bebê de 1 ano de idade, que estava no Hospital Primavera, na zona sul da capital, morreu depois de alguns dias internado. Ele foi encontrado dentro de uma piscina. Outra criança também morreu afogada em Aracaju. O corpo dela foi encontrado pela própria família na piscina de uma casa na Avenida Edésio Vieira de Melo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. No município de Lagarto, o secretário adjunto da Educação de Salgado, Jordan Castro, também teria se afogado em uma piscina na madrugada de ontem, mas a causa ainda está sendo apurada. Nós vamos agora para a unidade de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros, que fica na Orla da Atalaia, onde está a repórter Patrícia Cerqueira. Ela está com o representante da corporação, que vai trazer algumas orientações para evitar acidentes desse tipo aí de afogamentos, né, Patrícia? É sim, viu, Suzane? Porque a gente já tem números bem preocupantes em relação a esse ano. Até novembro, segundo o Corpo de Bombeiros, já foram registradas 25 mortes. Já é um número maior do que todo o ano passado, que foram 19 vítimas. Eu estou aqui com o Tenente Coronel Eanes, ele vai conversar com a gente sobre essas orientações de afogamento. Tenente Coronel, seja bem-vindo aqui ao SE1, são números que preocupam a gente. A gente teve esse registro aí de 3 mortes, né, no dia de ontem. Foram mortes registradas em piscina, né? Então vamos focar primeiro sobre essa questão da piscina. Quais são os cuidados que essa pessoa ela tem que ter quando existem crianças, existem adultos também, né? Nesse ambiente de residência, em relação às piscinas. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Com relação às piscinas, na verdade, quem possui esse tipo de estrutura nas suas residências, né? E principalmente havendo criança, na verdade há um risco iminente de acidente e mortes, né? Poderíamos comparar um pai ou uma mãe que deixa uma criança num ambiente onde existe uma piscina, a mesma coisa que se deixar aquela criança em um prédio, num apartamento de 10 andares, onde as janelas não têm telas. Nesse sentido, é importantíssimo que esses ambientes eles sejam protegidos por telas. Essas telas elas sejam muito bem fixadas para que as crianças elas não venha manusear e retirá-las. Não é aconselhável que se coloque lonas, porque a lona ela não tem como ela ser presa e passa-se uma sensação de segurança que não existe. É importante esclarecer também que, no que diz respeito, muitas dessas mortes, nós observamos que muitas das vezes se trata de confraternizações, de final de semana. É aquela família que vai para a casa de um parente, de um familiar, e lá tem aquela piscina. E aí várias pessoas se reúnem, né? E as crianças muitas vezes estão em outros ambientes que não estão diretamente na piscina, mas a qualquer momento essa criança ela pode acessar a piscina e 4 minutos são suficientes para que uma pessoa ela venha a óbito. Então é interessante até delegar alguém, né? Algumas pessoas que fiquem atentas em relação a essas crianças, poderia ser isso também, né? Sim, é importantíssimo que alguém ela fique responsável pela vigilância permanente dessas crianças, entendeu? Outra questão que também a gente observa que acontece muito também, até nas próprias casas, lavanderias, baldes, tambores, né? Nós sabemos que muitas vezes nós temos um problema da questão da falta de água, né? E há vários relatos, né, de crianças que vêm a óbito, por exemplo, em um balde. Então é necessário que os pais, as pessoas, eles tenham esse cuidado, né? Qualquer local que haja acúmulo de água é um potencial risco para a vida dos menores. A gente está aqui nesse ambiente de praia, Tenente Coronel, e eu percebo um movimento muito grande de pessoas e de crianças também. Em relação à praia, né? Quais são os cuidados que tem que ter em relação à profundidade, por exemplo?
A praia, eu elencaria, assim, 4 pontos básicos, né? Toda vez que você chegar na praia, é interessante, é importantíssimo que você realmente faça um reconhecimento do cenário, um reconhecimento do local e verifique se não tem placas indicativas de perigo. Porque ao início das nossas atividades, né, nós fazemos todo o levantamento. Então, naqueles locais onde tem potencial de risco, que a gente chama os famosos valões, nós sinalizamos e as placas são colocadas lá. Então, nesse sentido, é importantíssimo que se respeite, porque assim, se você adentrar e respeitar, incorre um sério risco de afogamento e de óbito. Ademais, a gente observa também uma questão muito interessante com relação ao uso de bebidas alcoólicas, né? E a gente identifica que muitas das vezes é um perfil mais de homem, nesse tipo de situação. Então, cabe também aos familiares e amigos orientar aquela pessoa, porque muitas das vezes ela nem está no seu reflexo ideal e também no seu discernimento. E ela pensa, tem a sensação de que vai conseguir, né, se sobressair ou resolver uma eventual situação de afogamento de risco. Então, eu acredito que seja muito importante que os familiares e amigos fiquem atentos, porque muitos desses casos acontece aquela confraternização, aquele momento que poderia ser de lazer e acaba se tornando um momento, vamos dizer assim, um pesadelo, né? Trágico. Trágico mesmo. Tem aquela questão também que a gente sempre fala aqui, que é a orientação que vocês trazem, né? Que a água no umbigo já é sinal de perigo, né? Sim, sim, é muito importante, né? A prudência, né? Nem todas as pessoas têm um preparo para lidar, por exemplo, é uma onda, um buraco que a gente chama valão. Então, o ideal é que no máximo a altura da cintura, porque a gente não vai perder muito o equilíbrio, né? No mais também é interessante, outro aspecto interessante com relação às crianças, né? Que a gente tem trabalhado muito. Nós estamos em plena operação Praias Seguras. A nossa operação, ela começou agora, no mês de dezembro, vai até o Carnaval. E nós estamos intensificando com aumento de mais 100% no quantitativo de guarda-vidas, viaturas fazendo rondas pelas praias, porque nós temos uma extensão muito grande, indo da Coroa do Meio até a Orla Pôr do Sol. Mas é importante, né, que sempre que verificar, ver as nossas guarnições, se quiser pode buscar orientação, que nós estamos lá para orientar o melhor local para banho, o local mais adequado. E sempre consultar um salva-vida, né? Porque de repente a pessoa vê alguém se afogando, não sabe nadar e aí acaba gerando uma situação ainda pior. Sim, nesse caso aí, se deparar com a pessoa vindo a se afogar, o ideal é de imediatamente tentar identificar onde está o guarda-vida para chamá-lo, porque você pode se tornar uma eventual vítima também, né? Principalmente quando se trata do mar, porque nem todas as pessoas têm a intimidade ou como proceder naquele tipo de situação. A gente está começando o verão, né? Por agora, ele chegou tem pouco tempo. Mas o que vocês têm percebido aí nessas ocorrências? Identificaram alguns afogamentos nesses últimos 15 dias, alguma situação de vítima mesmo ou ainda não? A partir do início da operação, agora no ano de 2025, nós já tivemos, né, 19 óbitos por afogamento. Última forma, 25 óbitos por afogamento. Mas assim, em todo o estado, envolvendo tanto a questão das praias como açudes e rios, né? Mas desde que nós começamos essa operação, não tivemos nenhum afogamento, porque o foco do nosso trabalho é a prevenção. Então, nesses últimos 15 dias já fizemos mais de 500 orientações. Já houveram também algumas situações, por exemplo, de resgates de pessoas, né? Mais de 50 resgates, mas no caso de afogamento ainda não tivemos, graças a Deus, afogamento zero. Muito obrigada. A gente conversou aqui com o Tenente Coronel Eanes, ele trouxe informações e orientações que são mais importantes ainda, né, sobre essa questão dos afogamentos, principalmente nesse momento que está chegando aí, já chegou essas férias escolares, um movimento bem maior aqui nas praias e a gente percebe muito isso. Então, tem que ter, de fato, a colaboração de todo mundo. Muito obrigada, Tenente Coronel. Suzane, volto com você. Muito importante essas orientações, realmente. Patrícia, muito obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho você retorna. Agradecer mais uma vez a participação do Tenente Coronel Eanes. Muito obrigada.
O reajuste do salário mínimo que passa a valer em janeiro vai melhorar a renda de milhões de famílias. Mas os especialistas alertam para os efeitos positivos e também os desafios para as contas públicas. A economista Jussara Carvalho e consultora financeira lembrou que, diferente do que acontecia em anos anteriores, dessa vez o governo federal levou em consideração para o aumento do salário mínimo não apenas a variação do INPC, mas também o crescimento da economia medido pelo PIB, com índice limite de 2,5% para o cálculo. Isso fez um reajuste salarial, no caso do salário mínimo, de quase 7%, e isso foi muito importante vai começar a valer agora em janeiro, né? A partir do dia 1º de janeiro, e a população começa a receber esse salário em fevereiro. Não só todos foram beneficiados, a aposentadoria, os aposentados, quem recebe INSS, o BPC e o seguro-desemprego. De acordo com o DIEESE, o novo salário mínimo serve como referência para 59 milhões de trabalhadores que recebem algum benefício baseado no salário mínimo. Novo salário agora de R$ 1.621, um ganho de R$ 103 para o trabalhador. O reajuste do salário mínimo traz um benefício imediato para o trabalhador, que aumenta o seu poder de compra. Porém, o governo federal deve ficar atento ao aumento dos gastos públicos, que podem passar dos 40 bilhões de reais a mais em 2026, disse a economista. Problemas para a economia, no caso, a política fiscal e macroeconômica. De que tipo, Jussara? Com esse aumento de 103%, que foi quase 7%, de R$ 103%, que correspondeu a 7%, que foi de 1.518 para 1.621, os gastos do governo tendem a aumentar para esse ano de 2026 43 bilhões de reais. E isso vai precisar, sim, de uma política fiscal e monetária. O novo ano se aproxima e com ele chega o período de pagamento de impostos. A Secretaria da Fazenda de Aracaju já lançou o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial Urbano, IPTU, para 2026. Quem tem outras informações é a repórter Ana Fontes. Ana, mas o imposto chegando, né? Isso, Suzane, com certeza. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Com certeza já tem aí o calendário, a primeira parcela única no caso, quem for pagar, dia 16 de janeiro, mas por enquanto ainda não está aberto aí para saber os valores. A informação que temos é que vai ser congelado. A gente conversa a partir de agora com o Fernando Mota, ele que é daqui da Secretaria, né, auditor fiscal, trabalha justamente nessa área com IPTU e há uma expectativa de que as pessoas já tenham acesso já na virada do ano a esses valores. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Sergipe. Exatamente. Dia 1º de janeiro vai ser disponibilizado nos sistemas da Secretaria os valores do IPTU, já com suas devidas parcelas. Antecipamos já que o valor da cota única a data da cota única será dia 16 de janeiro e as demais parcelas, para quem não aderir à cota única, vencerão de fevereiro em diante, uma em cada mês. E nesse parcelamento, né, como a gente conversava agora há pouco, ele já vem parcelado para quem tem direito a esse parcelamento em termos de quantidade de parcelas, né? Exatamente. O decreto que consta as datas de vencimento também consta a quantidade de parcelas de cada contribuinte. Esse valor é definido de acordo com o valor do imposto. Caso o contribuinte tenha um imposto maior, ele pode ter mais parcelas disponíveis para pagamento. Esse parcelamento não precisa ser requerido, ele já vem no boleto do IPTU. E a mudança foi justamente nesse valor, né? Era um valor bem alto, que chegava a 10 parcelas, mas agora diminuiu um pouco, né? Exatamente. Esse ano nós reescalonamos a quantidade de parcelas definidas pelo valor. No ano anterior, salvo engano, para ter as 10 parcelas precisaria de 17 mil de valor de imposto. Esse ano nós reduzimos para 3 mil. Que já é um ganho para o contribuinte, né? Exato, dá uma folga no orçamento do cidadão. Agora, em relação a essa questão dos valores, ao congelamento, mas em alguns casos não congela justamente porque houve reforma e ampliação desse imóvel. Explica para a gente. O que acontece? Todos os contribuintes, o valor do imposto foi congelado.
Caso tenha alguma alteração do ano anterior para o próximo, desse 2025 para 2026, pode ser por alteração no cadastro. Não significa que não foi congelado o imposto. Ele foi. Porém, o imóvel mudando, muda o seu valor e muda o imposto decorrente disso. Mas vocês já adiantam que eram poucas mudanças, né? Isso, as mudanças ocorreram por pedido de vistorias, por transferências de imóveis, por regularização de obras do cidadão. São uma quantidade pequena. Inclusive, quem sofreu alteração pode ser para mais ou para menos. Há uma expectativa grande por parte da Secretaria em relação a essa parcela única. Muitas pessoas costumam, né, preferir pagar logo e ficar livre, né, de ter que esquecer da data no parcelamento. Isso, a cota única ela tem duas finalidades principais para o cidadão. A primeira é que eu tenho um desconto de 7,5% para quem opta por ela. E o segundo é que evita esquecimentos, que é comum. Um imposto parcelado por muitas vezes pode acontecer de um mês o cidadão esquecer. Quer dizer, e hoje quantos imóveis aqui na capital pagam o IPTU? Olha, em Aracaju nós temos 250 mil imóveis cadastrados. Desses 250 mil, 213 mil têm lançamento de IPTU. E o restante são aqueles que têm isenções? Isso, os 37 mil de restantes para completar os 250 são isenções ou imunidades, que são benefícios fiscais. Quem não tem, Fernando, aquele traquejo, né, de ir lá no portal do contribuinte, e lá está tudo explicadinho, para, né, saber quanto vai pagar assim que for liberado, pode vir aqui na secretaria, qual o procedimento? Sim, tem 3 caminhos para você saber o cidadão saber o valor do IPTU. O primeiro é o mais comum, que é chegando a carta na residência. As cartas já estão em curso de produção, então nós esperamos que cheguem já, talvez até alguns esse ano, mas a grande maioria será próximo ano. O segundo caminho é retirar online pelo portal do contribuinte. E o terceiro caminho é vir aqui na Praça General Valadão, na sede da Secretaria da Fazenda, e retirar o boleto presencialmente. Então, só reforça, esses valores estarão disponíveis só a partir da virada do ano, né? Exatamente. Na virada do ano já vai estar disponível o valor para ser retirado online. A Secretaria da Fazenda, no primeiro dia útil seguinte, já pode vir retirar aqui, caso prefiram. A gente agradece a participação do Fernando Mota, né, auditor fiscal aqui da Secretaria da Fazenda do município. Só reforçando, né, Suzana, dia 16 de janeiro, quem quiser já se programar aí, né, para saber do orçamento, né, como vai pagar, vai ter um desconto, né, de 7,5%, quem optar no caso, parcela única, ou as pessoas já podem ficar aguardando aí a virada do ano para fazer as contas dos valores que serão, né, então disponibilizados para a população. É com você, Suzane. É importante se planejar também, né, Ana? Muito obrigada pelas informações. Agradecer também a participação do auditor. Muito obrigada. Veja a seguir, o governo do estado entrega 2 aparelhos de ressonância magnética, um para o uso e outro para o Centro de Acolhimento e Diagnóstico por Imagem. E tem ainda as reclamações das comunidades no quadro Chama o SE1 que Resolve. Agora 12h16, o SE1 volta já. O SE1 está de volta agora com a notícia que chegou há pouco para a gente, Leonardo. Infelizmente, Suzane, mais um registro de feminicídio aqui em nosso estado. Essa ocorrência está em andamento agora na localidade conhecida como Porto Grande, na sede do município de Nossa Senhora do Socorro. Uma mulher foi morta a facadas pelo ex-companheiro, de acordo com a Polícia Militar. Apurei há pouco com uma fonte da Polícia Militar que a mulher teria sido esfaqueada durante a madrugada. Um filho do casal, um adolescente, chegou em casa e encontrou a mãe ensanguentada. Ele correu para a rua gritando, pedindo ajuda dos vizinhos. O suspeito do crime, ex-companheiro da mulher, foi preso em flagrante. Essas imagens que vocês estão acompanhando aí mostram exatamente a confusão que se formou depois que a população descobriu que o homem teria sido, então, o responsável por esse feminicídio. A população tentou linchá-lo, mas a população foi impedida pela Polícia Militar. Diversas equipes do 5º Batalhão da Polícia Militar, do Batalhão de Polícia de Rádio Patrulha, estão no local
agora. A gente está acompanhando toda essa situação. Como eu disse, o suspeito foi preso e está neste momento na delegacia prestando depoimento. E o Instituto de Criminalística foi acionado há pouco para periciar o local. Um ponto que chama a atenção, Suzane, nessa situação, eu apurei aqui com a fonte, é de que a mulher teria sido esfaqueada na madrugada e agora pela manhã, quando o SAMU foi acionado, ainda encontrou a mulher. Na verdade, os familiares ainda encontraram essa mulher com vida. Ela ainda respirava. Coitada. Mas no momento em que a ambulância do SAMU chegou na casa, ela já não mais respirava. Mais um caso que chama a atenção, só este mês, esse é o terceiro caso de feminicídio registrado aqui no estado. Absurdo, infelizmente. A gente vai seguir acompanhando, o pessoal do G1 está apurando essa situação, você lá pode ter mais informações e também, é claro, aqui ainda no SE1, se a gente tiver alguma atualização, a gente traz mais informações para vocês. Léo, muito obrigada pelas informações, bom trabalho para você. Ótima tarde. Vamos seguir aqui agora com o quadro Chama o SE1 que Resolve. A gente começa mostrando a reclamação dos moradores do loteamento Jardim Mariana, em Nossa Senhora do Socorro. Estou com um problemazinho, estou precisando de ajuda de vocês, para poder ver se esses governantes daqui de Nossa Senhora do Socorro fazem essa pracinha aqui, ó, que vocês estão vendo aqui. Ó. Tá vendo? Começaram a fazer e não terminaram. A gestão passada botou uns brinquedos aqui e os vandalismos tomou conta aqui e quebraram tudinho. Está tudo quebrado aqui, os brinquedos. E outra, os brinquedos estão colocados tudo errado, no lugar errado. Tem brinquedo ali, aquele brinquedo ali, eu já vi os carros esbarrar em cima de criança aqui, à noite. Porque aqui não tem iluminação pública. A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro informou que a Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer realizou um levantamento que identificou mais de 100 praças com equipamentos esportivos necessitando de manutenção. Um cronograma para a realização de obras foi elaborado e essa praça, localizada no Jardim Mariana e citada pelo morador, teve parte da estrutura retirada para garantir a segurança dos usuários e integra o cronograma futuro de revitalizações. Os moradores do Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro, estão na bronca com uma obra inacabada. Olha a situação aqui da rua 24, olha. Aí quer dizer, a pessoa tem um carro, olha, com criança dentro de casa, para sair, maior dificuldade. Saíram aqui, só vai retornar dia 5, e disseram que entraram em recesso. Olha o que deixaram aí. Olha aqui o que deixaram aqui na porta do pessoal, olha. Tudo na porta do pessoal, o pessoal sem poder sair aí. Vamos ver aí como é que faz essa situação aí, é para resolver. Sobre a obra na Rua 24, no bairro Parque dos Faróis, a Prefeitura informou que estão sendo executados serviços de drenagem e pavimentação realizados através de empresa terceirizada. Uma equipe técnica da Secretaria da Infraestrutura de Socorro será enviada ao local para realizar vistoria e avaliar a execução dos serviços, além de verificar possíveis inconformidades e adotar as providências necessárias. A gente mostrou esta semana aqui na capital a situação de comerciantes e moradores da Rua Itabaiana. Eles reclamavam de um vazamento da rede de esgoto. A Iguá esteve por lá e resolveu o problema. Vim mostrar, ó, o serviço é bem feito. Quero agradecer a TV Sergipe, viu? Obrigado. Maravilha, olha, ela chegando aqui agora, a Michele Costa. Oi, boa gêmea. tarde. Estamos quase iguais, eu errei na cor da blusa, então. Ela chega agora para falar do Bom Dia Sábado amanhã, né, Boa minha tarde, querida? Suzane. Boa tarde para você que está acompanhando o SE1. Quem vê assim pensa até que a gente combinou, né? Não é isso? Mas olha, sextou, gente. A última sexta-feira do ano é nessa sintonia que a gente vai encerrando as participações do ano aqui no SE1 para trazer esses destaques do Bom Dia Sábado de amanhã, que a gente vai falar sobre uma árvore frutífera que é muito encontrada em todo o canto de Aracaju. Qual é? Vamos lá. Qual será? Você que está em casa já sabe? O cajueiro, gente, que tem uma relação, inclusive, com o nome da nossa cidade, que é formado ali da junção do ará, né, de papagaio, e acaiú, fruto do cajueiro. Na linguagem indígena, cajueiro dos papagaios, uma terminologia que é
muito referenciada na música, inclusive. No mercado municipal de Aracaju, por exemplo, a castanha assada e o caju também há décadas garantem a renda para muitos comerciantes. E este ano, uma lei que foi aprovada na Câmara Municipal de Aracaju tornou a castanha e o caju patrimônios culturais, materiais e o cajueiro como árvore símbolo da cidade. Então tem muita referência e literalmente, oficialmente, são patrimônio aqui do município de Aracaju. É uma fruta deliciosa, hein? Um suco de caju geladinho nesse calor, nesse sol de verão, hein, gente? Faz muito bem, né? E olha, inclusive tem uma curiosidade que em 2017 tem um cajueiro que fica lá no bairro Inácio Barbosa, que foi tombado pelo município também. Acredita-se que a árvore tenha mais de 7 décadas. Nossa. E tem a comunidade lá que resguarda esse patrimônio. Cuida de tudo direitinho. Cuida de lá e a gente vai trazer essas curiosidades amanhã no Bom Dia Sábado. Claro que tem as dicas da agenda cultural para você curtir o último fim de semana do ano. É o primeiro fim de semana do verão, então tem muita coisa acontecendo, não só em Aracaju, mas no interior de Sergipe também. E uma entrevista com uma das atrações do Réveillon aqui de Aracaju. Tem entrevista especial com Leone o Nobre, ele que vai se apresentar, que está na programação do Réveillon aqui da capital sergipana. Ele falou um pouco sobre o início dele na música, né, as parcerias de sucesso que ele já fez com grandes nomes da música sergipana e brasileira também. E fez também o convite para o show, né? O show que já é na semana que vem, mas já está todo mundo nesse clima, né? Expectativa. De Réveillon, a estrutura que já está sendo montada, o pessoal que já passa por lá, muitos turistas aqui na nossa capital sergipana para aproveitar um dos melhores Réveillons do país. Tem as informações do esporte ao vivo aqui com o Felipe de Pádua, tem o resumo das principais notícias que foram destaque aí ao longo desta semana e muito mais amanhã, às 6h50 da manhã, eu vou estar aqui esperando por vocês. Maravilha, então, gêmea. Até amanhã. Até tchau, amanhã. Gêmea. Vou separar do PIN aqui agora. Tchau, tchau, pessoal. Ótima tarde para você, minha querida. Você também. Uma tradição secular toma conta das ruas de Laranjeiras, no interior de Sergipe. O colorido e a música renovam a cada ano o legado de gerações. Entre fitas coloridas, chapéus enfeitados e passos marcados, mulheres, crianças, gente simples celebram uma tradição que atravessa gerações. Foi assim, primeiro foi minha mãe, da minha mãe ela passou para mim e hoje eu tenho minhas filhas que também fazem parte do reizado. Lara, de 12 anos, é a deusa do reizado, personagem com uma importante missão. E tem que pintar, dançar, fazer alegria para o povo. Em Laranjeiras, na região metropolitana de Aracaju, a história da tradição cristã é contada através dessa manifestação popular que chegou ao Brasil durante a colonização. É sempre assim. Todo ano, no mês de dezembro, eles percorrem o mesmo caminho, entoam as mesmas canções, exatamente como faziam os antepassados, no ritual para celebrar o nascimento do menino Jesus. O colorido animado percorre as ruas e, relembrando os Reis Magos, eles visitam os moradores para louvar os presépios. Dona Ana espera o ano inteiro para receber os brincantes. Toda a família recebe com carinho. Isso aí é uma coisa que não pode morrer. A festa, que relembra a visita dos Reis Magos a Jesus, só termina em 6 de janeiro, dia de Reis. Em cada casa por onde o reizado passa, a tradição se renova. Como faziam os avós e os pais, Marcos oferece lanche aos brincantes. Quando você recebe o reizado na casa, você já começa a festejar esse Natal que está se aproximando. Termina hoje o prazo para adesão ao Programa de Autorregularização Refis 2025. Contribuintes com débitos relacionados ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, têm condições especiais, hein? Quem tem outras informações para participar é a repórter Patrícia Cirqueira. Patrícia.
Oi, Suzane, são condições especiais mesmo, viu? Os descontos eles podem chegar até 90% de desconto, o parcelamento pode ser em 48 vezes. Só que o prazo ele está quase acabando, ele é até hoje. Então dá para fazer ainda pelo site da Secretaria da Fazenda do Estado daqui de Sergipe. Vou conversar com o subsecretário da Receita Estadual, o Alberto, ele vai trazer informações para a gente. Quem é que pode aderir a essas condições, Alberto? Boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Suzane. Todas as pessoas físicas ou jurídicas que tenham débitos com IPVA ou com ITCMD. No caso do IPVA, o desconto vão até 90% dos seus débitos, parcelas até 48 vezes. No caso do ITCMD, pessoas que tenham débitos, algum processo de inventário que ainda não foi concluído, ou quem realizou alguma doação, precisa realizar essa regularização, ele também pode fazer adesão ao Refis. E ainda no caso do ITCMD, nós temos ainda o benefício da alíquota reduzida até a data de hoje. Então, doações, a alíquota de 1%, no caso de causa-morte, a alíquota de 3%. Quem é que não está dentro desse grupo, que não pode participar? Quem não tem débito junto com a Cefaz. Qualquer outra pessoa pode realizar. E no caso do IPVA, me desculpe, tem aquela situação dos condutores que têm multas, né, 3 multas graves nos últimos 12 meses. Então, se infelizmente você teve 3 multas graves durante os últimos 12 meses, infelizmente você não pode fazer adesão ao refis do IPVA. Tem a questão também do licenciamento, né? Essas condições elas não alcançam esses débitos. Importante, Patrícia, devemos destacar que o refis é para os débitos do IPVA. Muitas pessoas têm nos procurado dizendo que não está conseguindo parcelar suas multas de trânsito ou o seu licenciamento do veículo. No caso do refis, a gente está tratando só do imposto do IPVA. E a gente tem um número grande aí, né, de veículos que estão em débito. Infelizmente, nós temos 300 mil veículos que têm débitos com IPVA. Então, seria essa oportunidade, como você disse, nós temos até o dia de hoje para que eles possam se regularizar dentro dessas condições que a gente entende ser muito boas. O prazo está bem apertado aí para quem não aproveitou, porque foi desde o dia 14 de dezembro, ou foi no início de dezembro, né? Início de novembro. Então, no dia 13 de novembro, a gente liberou esse programa do Refis, né? Ou seja, tem mais um pouquinho de um mês. Tivemos muitas adesões, muitas pessoas nos procuraram, mas ainda há tempo daqueles que ainda não conseguiram realizar seu Refis, que possam fazê-lo na data de hoje. E aí pode ser feito pelo site mesmo, né? Temos o site da Cefaz, cefaz.se.gov.br, no nosso portal da autorregularização, ou agora, devido ao horário, no SEAC aqui do Rio Mar, nós temos um ponto de atendimento da Cefaz que pode atender as pessoas que não conseguiram fazer pelo site. Então fica aí só o recado, dá um recado para essas pessoas que ainda podem aproveitar esse tempinho. A gente está no final da manhã, início da tarde já, na verdade, né? Tem tempo ainda, né? Temos tempos ainda, como diz o portal, fica liberado até as 23h59 da data de hoje, né? Vamos nos regularizar, entrar o ano 2026 sem débitos, que sempre é bom. É muito bom mesmo, né, Suzane? Eu volto com você. Muito obrigada, subsecretário Alberto, da Receita Estadual. Muito bem, muito obrigada. Ótimo trabalho, ótima tarde. 2 aparelhos de ressonância e a inauguração da primeira UTI no sertão sergipano. Essas são as novidades para a área da saúde apresentadas nesta sexta-feira pelo governo do estado. São 2 aparelhos de ressonância magnética. Um equipamento direcionado ao Hospital de Urgência de Sergipe e outro vai para o CAD, o Centro de Acolhimento e Diagnóstico por Imagem. Cada um custou o valor de R$10.840.000. É um espetáculo para a gente ter esse equipamento aqui no hospital. Ele vai dar um refinamento de diagnósticos pós-trauma, principalmente na área de ortopedia e neurocirurgia. De extrema importância, e ainda também tem a parte que ainda tem aqui, que é da oncologia. Então, e vamos estar na vanguarda do diagnóstico de precisão para que as cirurgias possam ser muito mais elaboradas. A aquisição dos equipamentos se soma a um projeto ainda maior de modernização do parque tecnológico, ampliando a assistência à população sergipana. Um novo arco cirúrgico também já está à disposição do Centro de Hemodinâmica do hospital.
O arco cirúrgico é um equipamento que auxilia na realização de alguns procedimentos médicos, a exemplo de procedimentos de ortopedia e os procedimentos do nosso centro de hemodinâmica. Então, mais um equipamento, nós já temos 2 arcos cirúrgicos, é um terceiro que chega para podermos realizar mais procedimentos, acelerar o tratamento, dar mais agilidade e conforto aos pacientes. O governador reinaugurou a nova capela ecumênica do Hospital João Alves. No local, podem acontecer celebrações religiosas que possam trazer conforto para pacientes e acompanhantes. Durante o evento, o sacerdote católico e a pastora evangélica realizaram orações junto aos convidados. O governador falou da importância desse espaço e já antecipou uma importante aquisição para o Hospital de Nossa Senhora da Glória, que vai contar com uma nova UTI. Há 15 anos, o USE não tinha a sua capela. E a fé, a religiosidade, ela ajuda no tratamento, na espiritualidade. Então a gente também hoje faz uma reforma singela para que a gente devolva a capelinha. Segunda-feira, dia 29, nós vamos estar em Glória, entregando a primeira UTI da história do sertão sergipano, lá no Hospital de Glória. 2 milhões de reais de investimento e nós vamos estar lá inaugurando na segunda-feira em Nossa Senhora da Glória. São quantos leitos em Glória? São 10 leitos de UTI lá em Glória. Vamos a mais uma pausa para o intervalo. Na volta vamos falar sobre a expectativa de bares e hotéis para a virada de ano na Orla da Atalaia. Agora 12h36, o SE1 volta em instantes. Na próxima terça-feira, 30 de dezembro, nós vamos exibir mais uma edição do quadro Desaparecidos. Nossa equipe estará no setor de artesanato do Mercado Thales Ferraz, no centro de Aracaju, a partir das 11h30, para ouvir os relatos de quem está à procura de alguém que desapareceu. Leve um cartaz com informações sobre a pessoa que você procura e também um número de telefone de contato. Participe e renove a esperança no nosso quadro Desaparecidos. Um dia depois do Natal, o Centro Comercial de Aracaju funciona normalmente, hein? Tem muita gente que está aproveitando o dia de hoje para trocar presentes. Vamos para lá agora saber como está o movimento com a repórter Ana Fontes. E aí, Aninha, como é que estão as coisas? Isso, Suzana, a gente já sabe, após Natal, né, já começa aí essa temporada de trocas. Muita gente ganhou presentes, o tamanho não foi o ideal, a cor ou gosto, né, da pessoa, então começa aí justamente essa tradicional troca nas lojas. Mas a gente tem que observar, e hoje o movimento aqui, uma boa parte é desse aí, viu? O pessoal querendo fazer trocas, né, ajustando aí o que ganhou. Mas o que a gente tem que observar é quando a gente pode fazer essas trocas, né? Então a gente convidou o diretor adjunto do Procon Sergipe, o Arthur Santana, para dar essa explicação para a gente aqui, para que todo mundo fique sabendo quais são os direitos, né, da pessoa e até tentar se prevenir, né, Arthur, para na hora da compra saber direitinho se troca ou não. Boa tarde. É por lei obrigado a esses estabelecimentos fazerem essas trocas ou não? Boa tarde a todos. Esse período, né, de Natal existe um aquecimento natural, né, do comércio relacionado à compra de presentes, né? E após, né, o Natal existe essa procura imensa com relação às trocas dos presentes, né? Porque por questão de gosto, por questão de cor, de tamanho, os presenteados eles procuram as lojas, né? E é bom informar, né, trazer os direitos, né, trazer essas dicas, né, de que essas lojas físicas elas não têm a obrigação de realizar a troca desses presentes, né, por lei. Então, quando você faz a compra, você tem que perguntar se há essa possibilidade da troca. Por exemplo, roupa, sapato. Na hora de comprar o presente para a pessoa, sempre observe se existe na oferta essa política de troca, né? A loja ela oferece um prazo de troca entre 10, 20 e 30 dias para que o presenteado ou a pessoa que compra possa trocar. Depois de oferecido essa política de troca, a empresa, aí sim, a loja é obrigada a realizar essa troca. Se não tiver nenhuma informação nesse sentido, ela não tem essa obrigatoriedade. Ou seja, é sempre importante que se cobre a nota fiscal, né? Porque a nota fiscal é a comprovação que você comprou aquele produto. Aí, no caso, a pessoa pode ir lá naquela loja e realizar a troca. E é interessante também, algumas lojas até colocam aquele carimbo, né? Falando na nota, dizendo, olha, fazemos a troca, né? Eles realizam, né, essa oferta porque é uma forma de atrair o consumidor, né? Se você vai comprar alguma coisa para alguém, uma camisa, um sapato,
tem nem muito sentido você não realizar uma compra no qual o presenteado ele possa trocar. Porque a pessoa pode ter uma camisa polo azul, mas foi presenteado com um polo azul, sendo que ele já tem uma polo azul, ele quer trocar por outra cor. Aí ela não pode, ou pelo tamanho, aquele produto vai ficar inutilizado. É sempre importante verificar isso. Agora, nesse caso, são compras, às vezes, que vêm, por exemplo, com defeito. Aí é um pouco diferente? É muito diferente. Nesse caso, as lojas elas são obrigadas a realizar a troca. Depois que a pessoa observa que existe um defeito de fábrica naquele produto, seja ele durável ou não, seja uma roupa, ou seja um celular que você ganhou de presente, um eletrodoméstico, você tem um prazo, no caso dos não duráveis, você tem um prazo de 30 dias, após a verificação daquele defeito, e nos duráveis você tem um prazo de 90 dias para reivindicar seu direito de troca daquele produto. Ultrapassando o prazo de 30 dias, sem que o lojista realize, no caso, o conserto ou a devolução daquele produto sem qualquer tipo de problema, aí já pode ser acionado o Código de Defesa do Consumidor, ao qual o lojista é obrigado a realizar a troca, ou a devolução no valor, ou até mesmo a compensação. Agora, tu compras na internet, Como é que pode? Então, no caso, também um regramento diferente. Como você não tem acesso àquele produto na loja física, no caso, você tem um prazo de 7 dias desde o recebimento daquele produto. Se você não gostou, a questão não gosta, me arrependi. Você pode realizar, acionar aquele site ao qual você entrou, aquela empresa ao qual você comprou, e devolver aquele produto ou trocá-lo, no caso defeito, ou seja, a troca não fica dependente de um defeito, mas sim do arrependimento. Você pode realizar essa troca, período de 7 dias. Então é vantagem também comprar aí pela internet, Tem essa vantagem, mas também é bom que seja observado a entrega, Sim. E claro, sempre bom observar se aquele site é confiável, Muitas vezes aquela loja famosa chega no seu site do nada com um link, mas na verdade são falsários que colocam aquele link lá que você vai ser encaminhado para um site falso, E você vai comprar produtos com valor exorbitantemente barato, menos que você está comprando gato por leve, nunca vai ser entregue aquele produto, A gente agradece a participação do diretor, adjunto do Procon Sergipe, trazendo aí, Suzana, essas informações importantíssimas para esse período que a gente vai seguir agora, por esses dias, depois das compras de fim de ano. Suzane. Importante ficar atento mesmo. Ana, muito obrigada. Agradecer mais uma vez ao diretor adjunto do Procon. Muito obrigada. Hora de saber o que é destaque no Jornal Hoje desta sexta-feira com Roberto Kovalik. Olá, nos encontramos daqui a pouco no Jornal Hoje e passado o Natal, agora é preparar o Réveillon. A Prefeitura do Rio anunciou hoje o esquema da festa. Serão 13 palcos na cidade, 5 locais de queima de fogos, o maior, claro, em Copacabana, 19 balsas, quase o dobro do ano passado, e 12 minutos de espetáculo com novos efeitos e cores mais intensas. E também vai ter show de drones. E quem foi à praia no Rio hoje viu uma imagem impressionante. E você também vai ver. Um gigantesco cardume nadou pertinho da areia da praia, junto com os banhistas. De cima parecia poluição, mas eram peixes mesmo. Esse fenômeno é uma das consequências do calor extremo e a gente explica tudo no JH. E são 8 estados atingidos pela onda de calor. A gente precisa ter cuidado e os animais também. Zoológicos como o de Santa Catarina têm adotado medidas especiais para ajudar os bichos a suportarem o calorão. Nos Estados Unidos, os temporais da Califórnia causam mais estragos. O transbordamento de rios e deslizamentos de terra fizeram o governo do estado decretar emergência em 6 cidades, como Los Angeles, a maior do estado. Nas notícias internacionais, também uma esperança de paz na Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky espera decisões importantes até o fim do ano e anunciou que vai se encontrar com o presidente americano Donald Trump neste domingo para, segundo ele, finalizar tudo na medida do possível. Espero você no Jornal Hoje. Até lá. Vamos a alguns assuntos na área esportiva aqui com Tâmara Oliveira. Tâmara, boa tarde. Boa tarde, Suzane. Boa tarde para todo mundo. Enquanto o GE deu essa pausa, o GE em 1 minuto, a gente vai trazendo essas notícias aqui em nossos telejornais. E o destaque, Suzane, é para Vitor Nascimento. Ele que é atleta de futsal, tem 35 anos, é sergipano, está em férias aqui na capital sergipana e aproveitando para divulgar o livro dele, Sede de Vencer. O Vitor é um atleta que tem passagens por vários clubes no Brasil, a exemplo do Blumenau,
Supertaça Farroupilha, bicampeão paranaense e campeão mineiro. Esses são apenas alguns dos títulos. Ele tem mais, viu? Então, voltando à questão do livro, né, que ele está divulgando esse livro aqui em Aracaju, ele falou dessa experiência, por que decidiu escrever esse livro. Vamos ouvi-lo, então. Eu fui uma criança sonhadora, aqui jogando no Baden-Powell. Então, quando eu já pequenininho imaginava em ser jogador de futsal, não imaginava que minha carreira seria tão longa e tão vencedora, modéstia à parte. E esse livro serve para isso, para direcionar essas crianças, esses adolescentes. Em algum momento a gente duvida da nossa capacidade, talvez em algum momento a gente não saiba por onde ir. E esse livro, ele saiu justamente para poder tentar ajudar atletas, meninos, né, pessoas também, para alcançarem níveis ainda mais altos. Muita gente não tem essa orientação, né? Então esse livro, Sede de Vencer, como o próprio Vitor Nascimento disse, traz a realidade em que ele viveu, né? Situações, a experiência no futsal, isso é muito importante. Agora vamos mudar de assunto para falar que a CBF divulgou o ranking nacional de clubes de 2026. Esse novo panorama, esse raio-x, traz uma atualização de 235 clubes brasileiros das 27 federações. Entre os times sergipanos, 5. O Confiança lidera a lista mais uma vez. O Dragão é o melhor colocado entre os times do estado, ocupa a posição de número 53, soma 2.363 pontos, 22 a mais do que em 2000. Interesse de conferir toda a matéria no ge.globo/SE. Muito bem, Tâmara. Muito obrigada. Ótima tarde para você. Para você também. O feriado de Natal foi de descanso para muita gente. Ficar em casa ou passear não importa. O que todos queriam mesmo era estar próximo à família. À beira do rio, um clima que convida ao relaxamento. Não importa muito o dia da semana, mas se for feriado, melhor ainda. A Emily aproveitou o dia de descanso para curtir o cenário e sair da rotina. Eu sempre costumo passar em casa, mas hoje a gente queria diferenciar alguma coisa. E hoje a gente vai almoçar nesse lugar maravilhoso. Bebidas geladas para aliviar o calor e um prato da casa que não deixa dúvidas sobre o sucesso. O caranguejo é o campeão de vendas. Segundo a gerência do estabelecimento, mesmo assim o movimento foi considerado tranquilo neste feriado de Natal. Para o Réveillon, a expectativa é de casa mais cheia. Ano novo a gente vai abrir, ano novo é casa cheia. Qualquer ano, sempre da casa cheia. Dia 1º a gente vai estar com horário de funcionamento aos domingos, iguais aos domingos, que vai ser até às 8 horas da noite. Para essa família, o feriado foi a chance de estar junto, aproveitar o tempo livre e celebrar do jeito mais simples. Fui para a casa da família de minha avó, que tem 101 anos, então é a matriarca da família. A gente ficou lá e hoje estamos aqui em família também, aproveitando um pouquinho, tomando a cervejinha, comendo caranguejo, que é tradição de Sergipe. Estamos aqui. Porque às vezes é o único momento na correria do dia a dia que a gente tem, né? Um feriado, juntar a família, conversar um pouco, brincar um pouco também. Então, a gente está junto aqui. Outra opção neste feriado foram os bares e restaurantes pé na areia, pertinho da praia, com tudo que tem a cara de Aracaju. Foi esse o cenário escolhido pela Luana, que mora em São Paulo e veio passar o Natal com a família na capital sergipana. Sempre em 2 anos eu estou aqui para passar o Natal com a família, né? Que é muito bom, né? A gente precisa, né? Tá com a família para a gente ficar forte, firme. E esse ano eu resolvi de última hora vir para cá, mas estou aqui com a família, porque a família representa tudo de maravilhoso para nossa vida, né? A família é a base de tudo. E sem família a gente não é nada. Então é importante a gente estar com a nossa família, ainda mais nesse Natal, né, que representa e que fala tudo sobre a família. Pós-ceia, a praia virou roteiro de muitas famílias. A Rafaela é natural de Aracaju e mora há 3 anos em São Paulo. Ao lado do namorado, Alex, ela transforma o passeio em apresentação. Um pouco de mar, um pouco de afeto e a cidade sendo descoberta por quem chega. Para passar com a família, assim, a gente tenta vir todo final de ano para passar com a família. Vale a pena? Vale, Aracaju é linda. É muito legal aqui, gosto muito da decoração, a gente vai na sementeira, passa nos lugares de Natal, é muito bonito. Eu adoro, já trouxe namorado, trouxe tio, trouxe a irmã e o próximo é a mãe, minha sogrinha.
Passado o Natal, agora a expectativa é para o Ano Novo. E alguns setores já comemoram a chegada de turistas. A expectativa é que este ano seja melhor que o ano passado. Enquanto a estrutura para o Réveillon de Aracaju ainda começa a ganhar forma, a cidade já vive o clima de fim de ano. Há poucos dias da virada, os visitantes já começaram a chegar para celebrar 2026 na capital sergipana. Escolhi aqui Aracaju porque não conhecia e me surpreendeu demais. Cidade espetacular, maravilhosa e, sobretudo, segura e limpa. Cheguei antes para aproveitar e conhecer, né? Conhecer todas as praias, achei uma coisa excepcional. Neste fim de ano, Aracaju passou a receber novos voos, o que possibilita a chegada de ainda mais turistas à capital. Só da Azul nós estamos recebendo 128 novos voos, isso significa quase 30 mil pessoas a mais nesse verão, né? Já chegando já para o nosso Réveillon. Então, a gente tem recebendo tanto voos, como também o rodoviário aumentando, as excursões chegando. A gente espera nessa alta temporada aí em torno de 150 mil turistas. De procura para o Réveillon. Neste hotel, na Orla da Atalaia, todos os quartos já estão ocupados para a virada do ano. Nós estamos com 100% de ocupação há 3 meses. Então, há 3 meses o hotel já estava vendido e nesse período nós estamos melhorando, aperfeiçoando o nosso projeto para que a hospitalidade seja perfeita, para que o turista que chegar aqui, ele seja acolhido e faça o que muitos já têm feito. Quem vem a Sergipe hoje, quem vem a Aracaju, retorna muito breve. Quem compra o pacote de Réveillon também tem direito a participar da festa promovida pelo hotel. Nós temos uma proposta de hospedagem para a família, com a programação que atende a criança, da criança até a melhor idade, aqueles que gostam de praia, os que gostam de gastronomia, mas em se tratando da noite de Réveillon, o pacote foi vendido contemplando uma ceia de alto padrão, então nós vamos ter uma ceia que vale a pena você conhecer, vale a pena você saber, e isso tem sido motivo de orgulho para o sergipano. Os donos de bares e restaurantes também comemoram os resultados neste período. Neste bar, o movimento aumentou 30% em comparação com o mês de novembro. A chegada de muitos turistas, né? O Estado vem promovendo muita coisa para os turistas e vem trazendo muito turista para Aracaju, e isso o movimento da gente cresce e torna aí mais 30% aí. Para quem trabalha com turismo, o fim de ano representa não só celebração, mas também crescimento, geração de empregos e fortalecimento da economia local. Seja aéreo, seja o transporte, seja do Uber, do supermercado, da sorveteria, dos hotéis, dos restaurantes. Então, movimenta toda a economia. A gente tem um aumento também, um acréscimo de arrecadação de ISS Turismo, das empresas que arrecadam o turismo. Esse mês agora de janeiro também é o mês que a gente mais recebe turista do ano. Então, nossa perspectiva está muito grande e a gente vai atingir as metas que atingir para que 2026 tenha 10% a mais do que esse ano. O SE1 fica por aqui. Outras notícias no G1 Sergipe e também à noite no SE2 com o Líder Van Santos. Obrigada pela sua companhia e uma excelente tarde para você.